coração. O tema geral dessa série que eu estou trazendo para os irmãos agora é ídolos do coração. Mas hoje nós falamos sobre depravação, o coração corrompido, a depravação na vida do homem, né, o pecado que está em todo o ser do homem, né, tanto físico quanto espiritual. E agora nós vamos falar sobre os ídolos do coração, explicar um pouco o que é ídolos do coração, o que significa ídolos do coração. E depois seguiremos nas outras lições também, falando sobre alguns outros tipos de ídolo do coração, mas de forma mais específica. Então, o texto básico para o nosso estudo de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Ezequiel 14, profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 8. Então diz assim a palavra de Deus, eu estarei lendo: o castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Então esse é o texto bíblico base para nós. Observem que aqui o profeta usa exatamente essa expressão, né? Ídolos, aqui fala ídolos dentro do coração, ou ídolos do coração. E observem, irmãos, lá no início, no versículo 1 ainda, quem que estava puxando o povo para essa idolatria no coração? Quem que estava sendo o principal exemplo do povo na idolatria do coração? Os próprios anciãos, os próprios líderes. Começava com eles, para vocês verem qual era o grau de como estava o povo de Israel. A começar pelos seus líderes, era um povo que estava trocando o Senhor por outros deuses. Trocando o Senhor por outros deuses. Vamos aqui para algumas definições do que seria ídolos do coração. Quando nós falamos, irmãos, de ídolos, geralmente a gente pensa, às vezes vem para a nossa cabeça de imediato, quando pensamos em ídolos, caricaturas de pagãos, elevando as suas preces a esculturas, a representações de animais ou a pessoas de sua devoção.
Então pensamos muito em ídolo, justamente nessas esculturas feitas por mãos humanas, ou de metal, ou de madeira, ou de barro, ou de cerâmica, enfim. Pensamos em ídolos muitas vezes apenas nesses tipos de ídolos. Mas uma definição simples de ídolo é a seguinte: é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. Vou repetir. É tudo aquilo que ocupa o nosso coração, tomando o lugar que pertence a Deus. O profeta Ezequiel aqui, como eu disse, ele fala de ídolos do coração. E aqui ele está falando de representações divinas, que o povo passou a buscar, o povo passou a adorar. Mas quando pensamos mesmo numa definição mais ampla, e assim que é o mais correto de pensarmos, ídolos é tudo aquilo que construímos na nossa alma e que se torna então um substituto de Deus. O próprio homem é que constrói os ídolos dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Uma outra definição é a seguinte: um ídolo é algo dentro da criação que é colocado de forma inflacionada a assumir o lugar de Deus. E todas as coisas, irmãos, podem se tornar um ídolo na vida do homem. Daí a gente não apenas resumir, quando pensamos em ídolos, nessas esculturas que o povo é devoto, mas pensar que todas as coisas que existem nesse mundo podem se tornar um ídolo no coração do homem. Podem se tornar um ídolo. Vou dar já alguns exemplos para os irmãos já estarem pensando sobre isso. O ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade ou uma pessoa, uma instituição, uma esperança, um prazer, um herói. Então, vejam, há várias coisas, aqui já citando algumas delas, que podem o homem transformar num ídolo no seu coração. E nós vamos ver, irmãos, vários trechos da palavra de Deus, vários momentos, principalmente no Velho Testamento, do povo de Deus substituindo Deus, trocando Deus por outros ídolos. Um dos relatos mais famosos que tem, os irmãos vão lembrar bem desse relato famoso do povo de Israel substituindo a Deus por um ídolo, é quando o povo sai da terra de Israel, Deus liberta o povo da terra de Israel, Moisés, resumindo a história, sobe ao Monte Sinai para receber de Deus as placas da lei e fica lá 40 dias. Durante esses 40 dias, Arão, que praticamente, vamos dizer, ficou no lugar de Moisés na liderança, o que ele promove? Promove que o povo dê de seu tesouro, dos seus ouros, e ali ele faz o quê? Um bezerro. Ele, inclusive, vai colocar uma desculpa, daquelas bem esfarrapadas mesmo, dizendo que ele jogou o ouro no fogo e o que saiu foi o quê? Um bezerro de ouro. E aí eles passaram a adorar. Ali houve, da parte de Deus, muita ira, Houve muita ira, porque Deus não se agrada que nós o substituímos por nenhum Deus. Ele quer sempre que sejamos, que ele seja exclusivo no nosso coração, principalmente no coração, do seu povo. Porque quem não é povo dele, a gente vai observar isso mesmo. Naturalmente, formando ídolos no seu coração. E não são apenas um,
Mas são vários ídolos que o homem natural, o homem que está em pecado, faz, né? Faz ou coloca em seu coração. Agora, por outro lado, o crente, aqui vocês podem ver, o exemplo que eu dei do povo de Deus. Por outro lado, se nós não vigiarmos, irmãos, nós também, que somos crentes em Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, né, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, se nós não vigiarmos, o pecado jaz à porta. Seremos tentados e podemos muitas vezes, se não vigiarmos, produzirmos também, fazermos também ídolos, né? Termos ídolos no nosso coração que vai atrapalhar, né, a nossa comunhão com Deus, que vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Há uma tendência em nosso coração em não crer em Deus e em criar substitutos. Isso é uma tendência que existe no coração do homem. Não crer em Deus e criar substitutos, que é justamente as distrações do nosso coração. Então, às vezes surge alguma situação na vida do homem, o que o homem faz? Em vez de invocar o Deus verdadeiro, tem muitos que invocam mortos, tem muitos que invocam outras deidades, tem muitos que dirigem-se aos ídolos feitos por mãos humanas, tem muitos que criam mitos, representações simbólicas, idolatram objetos, mas não oram a Deus. O homem tem essa tendência de não buscar a Deus no momento do aperto, na maioria das vezes, mas sim buscar em outras coisas que ele acha. Se eu buscar nessas coisas, elas vão me ajudar. Né? O homem natural vai por este lado de invocar qualquer coisa menos Deus. Vocês se lembram daquilo que eu falei na terça-feira passada, na palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, 18 até o 32, que o homem, em pecado, ele muda a verdade de Deus em mentira. Vocês lembram de eu ter falado isso? Né? O homem muda a verdade de Deus em injustiça, em mentira. Então é muito comum o homem fazer isso, em vez de, nos momentos de sufoco, nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, em vez de buscar a Deus, orar a Deus, eles vão e buscam em alguma coisa que eles acham que vai ajudá-los naquele momento de aperto. Nós crentes sabemos que o único lugar que nós temos que buscar é no Senhor diante das lutas, diante das tribulações, ou para decidir algo, enfim, para a nossa vida em geral, a nossa dependência está em Deus. Mas volto a dizer, há uma tendência do ser humano, então a nossa carne, nós temos que vigiar, porque a nossa carne ainda reside o pecado, e nós podemos, às vezes, diante de situações difíceis, buscar em outras coisas a ajuda, em vez de buscar no Senhor. Aqui me veio, inclusive, até uma memória, lá em Atos, quando Paulo, em certo momento, ele e Barnabé, estavam pregando o Evangelho, e surge uma situação em que Paulo cura, não me lembro se foi uma ou duas pessoas, e depois que eles curam essas pessoas, ou uma pessoa só, o que vai acontecer? As pessoas que estavam ali ao redor e viram aquele milagre que aconteceu, começaram a fazer o quê? A chamar Paulo e Barnabé de deuses. Né? Você é Júpiter e você é um outro planeta que os gregos entendiam que eram deuses. E aí tanto Paulo quanto Barnabé rasgam suas vestes e falam, não, nós somos homens como vocês. Então vejam, o homem muda a verdade de Deus. O homem não enxerga Deus nas coisas, mas enxerga ídolos, enxerga outros deuses, que eles vão e colocam a sua confiança nesses deuses, nesses ídolos. Então, aqui é apenas uma introdução ainda, irmãos, mas aí a gente vai para um primeiro ponto.
Então, uma primeira definição de ídolos é justamente isso. O homem que substitui Deus por outra coisa, na sua adoração, na sua confiança, na sua esperança. O homem passa a se preocupar com essas coisas, ou ter medo por essas coisas, por quê? Porque fez delas um ídolo, ou até mesmo serve essas coisas que ele faz no seu coração como ídolo, ele passa a servir e substitui o Deus verdadeiro na sua fé, na sua confiança, na sua devoção, também no seu servir. Então, essa é uma definição a respeito de idolatria. Mas agora eu vou por pontos. O primeiro ponto que eu quero meditar com os irmãos aqui, refletir, dentro daquilo que Ezequiel fala, e voltando ao que Paulo fala em Romanos 1 também, o primeiro ponto o grande problema da nossa vida é a dificuldade que temos em dar a Deus a centralidade de tudo o que fazemos. Em um nível motivacional, não queremos dar a Deus a honra de que é merecedor. Por isso criamos ídolos. Ou melhor, estabelecemos coisas como deuses para as nossas vidas. Então essa ideia de não colocar Deus no centro de tudo, reconhecer Deus no centro de tudo, nos faz criar ídolos, consequentemente nos faz criar ídolos. Para negarmos o controle de Deus sobre nossas vidas, escolhemos outras coisas que podem ser substitutos de Deus. Paulo diz assim lá em Romanos 1:25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, o homem é tentado e faz isso, e nós como crentes nós temos que também estar atentos a isso, de nunca deixarmos, irmãos, de ter Deus como centro da nossa vida. Porque o homem tem essa tendência pecaminosa de não reconhecer Deus em todas as coisas. E ao não reconhecer Deus em todas as coisas, passam a produzir ídolos. Passam a fazer ídolos no seu coração, distorcendo a verdade por mentira. Porque a idolatria, qualquer tipo de ídolo que o homem tem no seu coração, no final das contas, é uma mentira. É uma mentira que o homem produz na sua vida e que vai, na verdade, só prejudicar a sua vida. Só vai prejudicar a sua vida. Tim Keller afirma assim: na base de nossas escolhas, nossa estrutura emocional, nossa personalidade é um falso sistema de fé centralizado em um ídolo. Os homens mudaram a glória de Deus. Então, o homem, ele faz isso. Ele passa a adorar os ídolos. E não somente adoram, irmãos. Não somente fazem esses ídolos no seu coração. Mas o interessante é que esses mesmos ídolos que os homens fazem no seu coração, eles passam a servir esses ídolos. Eles passam a adorar esses ídolos. A colocar a sua confiança neles. O próprio Paulo diz em Romanos 1:25, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Passaram a adorar, passaram a servir. E mesmo nós, isso é o homem natural, mas mesmo nós cristãos, após a conversão, nós podemos ser distraídos, irmãos, a produzir ídolos do coração, a produzir ídolos. Exemplo é o que vemos aqui em Ezequiel 14, versículo 3.
onde o próprio povo de Deus, diz o texto, Deus diz por meio de Ezequiel, levantaram ídolos, fizeram ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Então, uma é o homem natural, o pecador, não centraliza Deus na sua vida. Por não centralizar, eles vão e produzem ídolos no seu coração. Produzem ídolos no seu coração. E mudam a glória de Deus para estes deuses que eles criam. E outra coisa dentro disso, nós que somos cristãos, nós que somos convertidos, temos que vigiar, porque podemos nos distrair e fazer o mesmo que o homem natural faz. Produzir ídolos no nosso coração, assim como o povo de Deus no Velho Testamento, por vezes, fez. Então a igreja não está, ela está, melhor assim, ela está propensa a produzir ídolos. Isso é uma realidade. A produzir ídolos no seu coração. Talvez, irmãos, você não adore a imagens de escultura, que já é algo bom. Mas, por outro lado, você pode ter outros tipos de ídolos dentro de si. Então é importante fazer aquilo que eu falei há um tempo atrás, algumas semanas atrás, de sempre fazer aquele autoexame. Como está o seu coração quanto à idolatria? Como está o seu coração? Já vi crentes idolatrando, por exemplo, pastores. Muitos crentes idolatrando pastores. Ao ponto de o pastor sai da igreja, o crente sai da igreja junto. E fica revoltado e não volta mais para a igreja nenhuma. Porque o pastor dele saiu. Idolatria. Ídolo humano. Isso é só um exemplo de tantos outros tipos de idolatrias que o crente pode ter. E às vezes, irmão, se a gente não fizer aquele autoexame que eu disse, às vezes a gente está carregando dentro do nosso coração ídolos e nem estamos reconhecendo ou percebendo que estamos adotando esses ídolos dentro do nosso coração. Então isso é uma realidade. O homem tem a tendência de fazer ídolos. O homem tem essa tendência, porque ele não centraliza Deus. Ele troca a glória de Deus por outros ídolos. E dois, o crente convertido, se ele não vigiar, ele pode também produzir ídolos dentro do seu coração. Isso é forte o que Deus diz aqui, né? Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Ou seja, estão em pecado diante de Deus. E por estar em pecado vão colher consequências dessa idolatria. Em algum momento vai colher consequências. 2, o ídolo controla o coração. O ídolo controla o coração. Ídolos afetam o coração, tomam o espaço da alma. O profeta Ezequiel afirma que os ídolos são forjados dentro do coração. Verso 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tenta o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. O levantar aqui também pode ser pensado como forjar um ídolo. Então, os ídolos são forjados por nós, são forjados pelo homem no seu coração, como foi observado também lá em Romanos 1, 18 a 25, em que o homem muda a verdade de Deus quando adora um ídolo, ou quando tem um ídolo, passam a adorá-lo e passam a servir a criatura em lugar do Criador.
Veja como é o processo de degradação. Mudam a verdade, passam a adorar, passam a servir. É interessante isso, irmãos. Eu vou pegar um exemplo bem simples aqui para a gente fortalecer aqui o pensamento desse ponto. Vamos pensar assim, eu pego essa cadeira e ela se torna para mim um ídolo no meu coração. Ela se torna um ídolo no meu coração, essa cadeira se torna um ídolo. Eu vou passar a adorar essa cadeira, é um exemplo, certo? Eu vou passar a adorar essa cadeira, mas não vou passar só a adorar essa cadeira. A adoração vai me levar também ao quê? A servir essa cadeira, que eu criei como ídolo, que eu fiz dela um ídolo na minha vida. Eu vou passar a servir, a tal ponto que essa cadeira vai falar assim para mim agora, ó, Marcel, senta. E eu vou sentar. Porque eu vou me tornar obediente ao ídolo que eu criei. Interessante isso, né? Como que é o coração do homem, o coração pecaminoso do homem? Ele cria o ídolo, adora esse ídolo e passa a servir o ídolo que ele criou. O ídolo passa a mandar nele. Isso é bom para a gente pensar, irmãos, para a gente identificar. O pecado escraviza. É a ideia justamente do pecado que escraviza. Então, isso é bom a gente pensar, justamente para pensar, será que eu não estou tendo nenhum ídolo no meu coração que tem feito isso comigo? Que tem me feito adorar Ele, me preocupar com Ele, Ele não pode sair de perto de mim, de jeito nenhum. Ele não pode sair da minha presença. E mais, tudo o que Ele me manda fazer, eu faço. Tudo que Ele me manda fazer, eu faço. Eu não consigo viver mais sem Ele. Nem um minuto sequer. Se eu fico 5 minutos sem Ele, eu já fico tremendo. Desesperado. Cadê Ele? Cadê? 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 Cadê Ele? Cadê Ele? Eu fico desesperado porque Ele se tornou um ídolo. Ele se tornou para mim uma segurança. Eu me preocupo se Ele sai de perto de mim. Eu tenho medo se eu não faço o que Ele quer que eu faça. Eu tenho medo de me prejudicar. Ídolo. O ídolo mandando em mim. Mas um ídolo que eu forjei. Eu mesmo forjei esse ídolo. Eu tenho temor por ele. Eu tenho temor. Eu tenho medo dele fazer alguma coisa comigo. Eu tenho medo dele sair de perto de mim, porque pode acontecer uma coisa ruim comigo se ele não estiver próximo de mim. É o ídolo. É o ídolo. Os deuses que eles mesmos criaram passam, pensando no homem, né, que cria os seus ídolos, passam a ser objeto de sua adoração e posteriormente os escravizam, já que passam a servi-los. Fica claro, portanto, que ídolos têm a ver com o coração, são entronizados no coração e assumem o seu controle. Nós colocamos um trono para os ídolos que nós forjamos, fazemos um trono para eles, eles passam a ter aquele trono dentro do nosso coração, e eles vão passar a controlar a nossa vida. Vão controlar. Enquanto que, para nós, irmãos, quem que é o único que tem que controlar as nossas vidas? É Deus. O Deus único e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, que é espírito, nós não podemos ver, que mandou seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. O Deus triuno, a Ele. Mas, se não vigiarmos, nós acabamos caindo no pecado de ter ídolos
entronizar esses ídolos e esses ídolos nos escravizar a tal ponto que não conseguimos fazer nada sem eles. Terceiro, o ídolo faz pensar que é impossível ser feliz sem sua presença. É impossível. O ídolo do coração faz isso. É impossível você ser feliz sem a minha presença. Você precisa de mim. Ele cria uma falsa sensação de segurança, mas também ameaça o seu Criador, levando-o a crer que é impossível viver sem esse Deus. O ídolo no coração vai levar o homem a pensar: não consigo viver sem você. Não consigo viver sem você. O homem vai falar isso. O homem vai declarar isso: não consigo viver sem você. Vou citar alguns tipos de idolatria aqui agora. Que idolatrias são essas? Vou citar algumas porque lá depois nós vamos falar de outras também. Mas vou citar aqui algumas delas. Uma é, rapidamente que eu vou passar, se os irmãos depois, naquele momento de oportunidade, quiser destacar alguma que eu falar, mas um tipo de idolatria, glutonaria. Glutonaria. E aí o exemplo dado aqui é o seguinte: glutonaria seria transforma a comida em sua obsessão, se torna escravo da comida. No Império Romano, as pessoas tinham pias vomitórias, passavam pena na garganta, vomitavam para voltar a comer. É aquela pessoa que é doente por comida. Então, é uma idolatria. É um ídolo que o homem coloca no seu coração. E ele passa a não conseguir viver sem isso. Sem a comida, por exemplo. Ele precisa comer toda hora, todo o tempo. Só preciso, como esses faziam aqui no Império Romano, vomita para continuar comendo. Outro tipo de idolatria, ambição. Ambição. Um exemplo seria a fama. Quantas pessoas que têm a ambição como ídolo e dentro disso a questão de fazem tudo para o sucesso, fazem tudo para conquistar a fama, fazem tudo para conquistar a fama. A fama não tem limites dentro do seu coração humano. A fama para poder o quê? Também ter um outro ídolo no seu coração. Olha só, vários ídolos. O outro ídolo, que é justamente a fama, vai me dar o quê? Dinheiro. Um outro ídolo, um outro senhor, que pode ser o Senhor, um Deus no seu coração. Tinha um senhor muito rico na história, que já faleceu, cujo sobrenome era Rockefeller, o mais rico da sua época, um homem muito rico mesmo, e perguntaram para ele o seguinte: quanto a mais de dinheiro ele queria ter? Ele já era um homem muito rico. E perguntaram para ele: quanto mais dinheiro você quer ter ainda? E ele falou o seguinte: só um pouquinho mais. Ou seja, para ele nunca estava bom. O dinheiro era um ídolo na vida dele. A fama pode ser um ídolo na nossa vida. Outro tipo de idolatria, irmãos, luxúria. Tem pegado muitos crentes. Luxúria tem pegado a muitos crentes. Né? Então, é outro tipo de idolatria que pode estar que o homem pode forjar no seu coração, dar um trono a ele no seu coração, e ele passa a ser obediente a ele ao ponto de obedecer. Eu não posso deixar de obedecer a esse ídolo. Ganância por dinheiro, já falamos um pouco a respeito disso aqui. Vaidade. Quantas pessoas, irmãos, que têm a vaidade como idolatria? Não estou dizendo que a vaidade seja sempre idolatria.
Existe aquela vaidade mais leve, de se cuidar, de uma forma normal, vamos dizer assim. Né? Se cuidar de uma forma normal. Né? O homem fazer a sua barba para não ficar todo bagunçado o rosto, cortar o cabelinho, não tem problema nenhum fazer isso. A mulher também cuidar do seu cabelo, cuidar né, da sua parte, dessa parte estética, desde que seja equilibrado. A questão é que muitos têm feito da vaidade um tipo de ídolo e são extremamente obedientes a este ídolo ao ponto de fazerem coisas terríveis no seu corpo. Terríveis no seu corpo. Obediência. Quantas pessoas aí que a gente tem visto, irmãos, que têm investido tanto nessa questão de vaidade, que têm inclusive morrido, porque colocam algum tipo de injeção diferente, né? Comem, bebem coisas que falam para eles, ó, isso daqui vai ser legal para você ter um corpo mais bonito, e vão e fazem. Vão isso daqui é bom. Vai, experimenta. Tudo para quê? Para que tenham aquele corpo perfeito, para que tenham aquele rosto perfeito, de forma exagerada. Idolatria. Idolatria. E um último, que eu coloquei aqui, mas existem vários outros, como eu disse, tudo pode se tornar idolatria, o trabalho. Quantas pessoas que são viciadas no trabalho, que fazem do trabalho um ídolo no seu coração. É claro que a gente tem vivido tempos difíceis no nosso país, por exemplo, onde as pessoas têm trabalhado, às vezes, em mais de um serviço, né, para dar conta de cuidar da família. Mas a questão do trabalho e de todos estes outros ídolos que eu citei é justamente a definição de idolatria. É substituir Deus por essas coisas. Quantas pessoas que estão tão escravas do trabalho ao ponto de dizerem, na cara dura, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Irmãos, como eu disse, todo mundo está correndo para sustentar seus lares, para cuidar dos seus lares, mas isso não pode, de forma alguma, substituir a centralidade de Deus na nossa vida. A correria não pode substituir o meu momento com Deus na minha casa, de oração e de leitura da palavra, de conversa com a minha família a respeito das coisas espirituais. O meu trabalho não pode atrapalhar de eu reservar um momento para estar na casa do Senhor. Mas quantos estão deixando tudo isso por causa do trabalho? O trabalho já se tornou para elas um ídolo no seu coração, quando ela substitui a centralidade de Deus por isso. Então, aqui está alguns tipos de idolatria que nós podemos ver. Né? Os ídolos nos fazem crer que se não tivermos essas coisas, não podemos ser felizes. Então o homem pensa assim, a luxúria me faz feliz. A glutonaria me faz feliz, não posso viver sem. O trabalho me faz feliz, mais do que qualquer outra coisa. O dinheiro me faz feliz mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, sermos vigilantes, irmãos, porque o mundo, o homem que está no pecado, sem Cristo, ele está vivendo assim, entregue a estes ídolos. Talvez não a todos de igual modo, né? Talvez tem coisas aqui que muitos não fazem, com certeza, mas o homem está entregue a esse tipo de situação, de ter ídolos relacionados a alguma coisa que existe nesse mundo dentro do seu coração. Não apenas um, mas vários. E atrapalha ele de buscar a Deus. O ídolo é sempre um substituto de Deus. Ponto 4. Sempre é um substituto de Deus. Então, o trabalho pode
se tornar um ídolo, a família pode se tornar um ídolo, o bem-estar, o lazer pode se tornar um ídolo, uma vez que a gente dá mais importância a essas coisas do que a Deus. A gente substitui o nosso temor, a nossa confiança, a nossa segurança, colocando nessas coisas e não em Deus, e não no Senhor. Aí a pergunta que surge aqui: o que tem ocupado os nossos corações? Alguma coisa ou alguém está tomando o lugar de Deus em nossas vidas? O que tem ocupado nossas mentes? O que tem ocupado as nossas mentes? E por fim, ídolos do coração nos dão uma falsa sensação de controle. Temos a impressão de que temos poder, mas na verdade são eles que nos controlam. Então é aquilo que eu já venho falando aqui, né? Achamos que temos poder, mas é ele que nos controla. Aí eu vou contar uma historinha aqui. É uma historinha fictícia, mas é uma historinha interessante, que aplica bem aqui essa questão de que eles estão no controle e não nós. Certo estudante estava estudando a teoria comportamental e trabalhando no laboratório com o seu ratinho. Dias depois, o ratinho comentou com o outro rato que estava do seu lado: acho que aquele rapaz está condicionado, porque todas as vezes que eu aperto esta barra, ele me dá comida e água. Ou seja, aquele rapaz, é ele que achava que estava no controle do ratinho na história, mas o ratinho estava pensando assim: eu acho que ele está condicionado, porque é só eu apertar o botão, ele vem me dar alguma coisa. Ou seja, tem muita gente que está vivendo a vida assim, vivendo com ídolos no coração, que tem feito justamente isso. O ídolo manda fazer alguma coisa, ele vai e faz. O ídolo manda ele fazer alguma coisa, ele vai e faz. Então, vigiar, irmãos. Vigiar para não cair nisso, para não cair nesses erros. Para não cairmos nesses erros. E concluímos, então, aqui esse estudo com o seguinte pensamento, rapidamente. Para lutar contra um inimigo tão astuto, precisamos construir uma liturgia dos nossos afetos para Deus, o único merecedor de nossa adoração. Como fazer isso? Desmascarando. Em primeiro lugar, desmascarando os ídolos. Esse é o primeiro caminho. Então, observem se vocês não estão forjando algum ídolo no seu coração. Se já estiver, o que faz? Desmascara ele. Veja qual é e tire da sua vida. Tire da sua vida aquilo que está te atrapalhando na sua comunhão com Deus, que te está fazendo pecar contra Deus. Para isso nós precisamos orar, precisamos pedir para Jesus nos iluminar, para que possamos ver o que está no nosso coração e o que tem nos atrapalhado na nossa comunhão com o Senhor, nos feito pecar, que tem sido ídolos no nosso coração. 2, regozijando na graça e na obra de Jesus. Precisamos admitir que temos buscado segurança em nossos esquemas e na nossa justiça própria, mas a grande mensagem do Evangelho é que somos aceitos em Cristo. Todos os nossos problemas surgem porque nos esquecemos de quão amados somos por meio de Jesus. Quão honrados, bonitos, seguros, ricos, respeitados e livres somos em Jesus. Jesus tem que ser, irmãos, suficiente na vida nossa. Tem que ser suficiente. A nossa riqueza maior é Cristo na nossa vida. E por fim, guardando-se dos ídolos. Nosso coração precisa estar atento às sofisticadas formas que o ídolo se revela em nossas vidas. João disse, lá em 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que Deus nos ajude nessa caminhada, que sejamos atentos,
fazendo o autoexame, se não temos feito alguma coisa de ídolo, se não temos substituído Deus por algo deste mundo, né, para colocarmos a nossa confiança, para colocarmos a nossa segurança, para coisas que temos tido temor até por elas, coisas que têm, se elas não estão próximas de nós, nós ficamos desesperados. Vamos perceber isso, vamos buscar isso, e se tiver, desmascare, tire da sua vida e peça perdão a Deus e tenha sempre Cristo como suficiente na sua vida. Vamos orar, irmãos? Pai amado, Pai querido, graças te damos, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, e o Senhor exorta, o Senhor educa, o Senhor corrige, o Senhor mostra para nós a tua vontade para nós, para as nossas vidas. O Senhor mostra como o Senhor quer que vivamos a nossa vida. E um dos pontos, uma das doutrinas mais importantes que temos na tua palavra, é que o único que deve ser adorado, o único que deve ser objeto da nossa devoção, da nossa adoração, é o Senhor Deus. O Deus triuno, o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Abençoe a tua igreja, abençoe cada irmão que está aqui, leve cada um para a sua casa, debaixo da tua graça. Em nome de Jesus, nós pedimos também pelos enfermos da igreja, que o Senhor esteja com a tua boa mão sobre a vida dos enfermos. E sobre aqueles irmãos que, porventura, estão nos ouvindo também online, que a tua boa mão esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa dentro do que eu falei, irmãos?